Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, no capítulo 12, dos versículos 49 a 56. Glória te sejam dadas, ó Senhor. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso. Mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não. Pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora, nora contra sogra. E Jesus disse ainda às multidões: quando vocês veem uma nuvem subindo do oeste, logo dizem que vai chover, e assim acontece. E quando notam que sopra o vento sul, dizem que fará calor, e assim acontece. Hipócritas, vocês sabem interpretar a aparência da terra e do céu, mas não sabem discernir esta época. Evangelho do nosso Senhor, louvado sejas, ó Cristo. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aparentemente, este é um texto do Evangelho estranho para ser lido num domingo do Dia dos Pais, porque Jesus tem uma afirmação profética e apocalíptica de que um fogo seria aceso, e ele diz: quem dera já estivesse aceso, eu vim para acendê-lo. E isso porá divisões. Estarão 5 numa casa, 2 ficarão contra 3, 3 ficarão contra 2. E eu acho particularmente belo o fato de que Jesus fala das relações mais íntimas que existem sobre a face da terra. E mesmo nestas relações haveria divisões. Então, Heloísa, antes de vermos algo que anuncia o fim ou o colapso das relações familiares, num texto como este, Jesus está falando de que mesmo as relações mais próximas, mais profundas, mais íntimas, sofreriam sim um abalo por causa da fé. E eu explico isso. E por que tais divisões? Porque na cultura judaica as pessoas cresciam dentro da igreja. Imagine, Renato, que quando um menino tinha 7 dias de vida, poucos dias de vida, ele era levado à sinagoga e circuncidado. Sinal da relação da fé abraâmica. Ou seja, nunca houve liberdade para dizer assim: não, eu vou deixar meu filho crescer religiosamente neutro e quando se tornar adulto ele decidirá se crerá em Deus ou não. Os filhos eram criados na cultura hebreia como nós criamos nossos filhos, Hélio, dizendo que Deus é o Pai do céu, é papai do céu, é pai deles, não é numa neutralidade. Eles cresciam assim. Contudo, a mensagem de Jesus não era consistente com a tradição de Israel. Era uma mensagem que levaria à fé, portanto, a uma decisão que era uma ruptura com a tradição judaica. Por isso, Jesus previa que mesmo as relações mais próximas seriam abaladas, porque ele era o Messias. Ele era o novo Moisés, Ana. E de fato, eu confesso, ver o carpinteiro da Galileia como o novo Moisés não é uma coisa fácil. Porque Moisés é o libertador de Israel, é o grande indivíduo que peita o império egípcio e tira o povo com grande poder e sinais nos céus e na terra e leva o povo
Então o novo Moisés é esse menino de 30 e poucos anos, porque quando Moisés começou o movimento dele, ele tinha 80 anos, né? Moisés sai do Egito com 40 anos, passa mais 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro, e quando ele tem 80, é um senhor, ele vai ao Egito e peita lá. Mas tem esse menino, e de fato, viu, Tiago, todo respeito a você e a seus primos que estão aqui, ninguém levava a sério uma pessoa com menos de 50 anos na cultura hebreia. Ninguém. Cara de 30 e poucos anos é rabino e tal. Era difícil, e ele olha, vai ser difícil acreditar em mim, porque eu vim para dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quem não crê em mim não encontrará esse caminho para Deus, e haverá resistência. E onde viria uma resistência? Dentro de casa. A resistência daqueles que eram judeus e não iriam ver em Jesus o Messias, mas muitos veriam. E ver em Jesus o Messias era tanto um crime quanto uma heresia. Porque para os romanos, ele ser chamado de Kyrios, Senhor, é um crime. Porque só César é Kyrios. Só César é Senhor. Então, na perspectiva romana, que era dominante, era um crime. Agora, dizer que ele é o Messias para os hebreus era uma heresia, porque como é que ele pode ser o Messias? Se o Messias é quem restaurará o reino de Israel e a sua glória. Então, houve, e de fato aconteceu, esse tipo de divisão. Mas sabe o que eu acho tão bonito, Simone e Karina, Luciana, que no rol de íntimas relações estão a relação dos filhos com os pais, das filhas com as mães, e sabe qual é a outra relação? Das íntimas relações que Jesus diz que haveria divisões, das noras contra as sogras. Por que essa era uma relação íntima, Ana? Porque o modelo era patriarcal. E por que não tem um genro contra o sogro? Porque o genro não morava com o sogro. O genro morava na casa dele. Entende? O que acontecia no modelo patriarcal? A moça que se casava saía da sua casa e ia morar na casa do pai do noivo. Portanto, na casa do sogro ou da sogra. E era adotada como filha. Entende, Simone? Então, dizer que haveria divisão entre a nora e a sua sogra é dizer que a filha vai... Essa outra forma de filha, que é a nora, vai também, porque veja, o texto coloca filhos contra pais, filhas contra mães, noras contra as sogras. São as mais íntimas relações na perspectiva judaica. E isso deveria ser entendido por nós como uma afirmação do valor da família e não contra. Ou seja, Jesus diz que a mensagem é tão radical que até mesmo as mais íntimas e próximas relações se veriam ameaçadas. A pergunta é se hoje as nossas relações paternais, maternais, ainda são assim. Ainda estariam no rol. Porque veja, Henrique, Jesus disse, não disse os amigos ficarão uns contra os outros, porque amigos contra os outros acontece. Mas mesmo os filhos se colocariam contra os pais contra os filhos. Essa é a mais próxima de todas as relações que a mente humana, que a sociedade, a estrutura social, em todas as culturas já conheceu. Eu gostaria de refletir brevemente sobre como poderíamos ser nos nossos dias pais, no espírito de Malaquias 4:6, Tainá. Malaquias 4:6, esse sim, um texto que estaria mais próximo para o pregador no dia dos pais, né? Converterei o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Porque essa profecia de Jesus de grande divisão só faz sentido se houver antes dela uma grande união de corações convertidos, corações convertidos. E o que seria um coração convertido, Giovana? A palavra converter
que a gente entende mais ou menos como se tornar cristão, né? Não tem nada a ver. Esse é um sentido religioso. Convertido não é um cara que se tornou cristão, é o cara que mudou a direção da sua vida para Deus. Entende? Converter é uma mudança de sentido na caminhada da vida. Convertido significa o cara que parou de pensar só em si mesmo e agora voltou-se para Deus. Contudo, no texto de Malaquias 4:6, a conversão não é para Deus. É o pai que se converte a seu filho. É o filho que se converte a seu pai, que se volta para o pai. E é o pai que se volta, que muda a direção da sua vida e contempla os filhos. Hoje em dia é preciso que a gente esclareça, porque há um equívoco muito grande em relação a isso. A função dos pais é amar seus filhos e não somente sustentá-los. A sustentar os filhos e prover aos filhos o que lhes é necessário é uma manifestação de amor. Mas os animais também têm esse tipo de amor, sim ou não? Os animais também oferecem provisão para seus filhos. O desafio é este, mas não se encerra neste desafio. Então, amar aos filhos não é, em primeiro lugar, sustentá-los. Amar aos filhos também não é lhes oferecer abrigo, lhes oferecer um lugar para viver, para crescer. Amar aos filhos também não é lhes impor alguma disciplina, tipo limites. O que é amar aos filhos no nosso contexto? O que é ter um coração convertido aos filhos? E aí eu gostaria de fazer três sugestões breves, quem sabe possam ser para nós um tempo de reflexão, se é isso que estamos fazendo, se é isso que estamos vivendo. Em primeiro lugar, converter o nosso coração aos nossos filhos é nos solidarizarmos com as suas dores. Nos solidarizarmos com as suas dores. Eu acredito que a gente está vivendo um tempo, sabe, Karina, que é aquele tempo de cada um por si, Deus por todos. E a gente vive, há tanto sofrimento espalhado por toda parte, que a gente meio que cria uma crosta protetora dizendo: tua dor é tua dor, minha dor é minha dor. Tua dor é tua dor, minha dor é minha dor. Mas não pode ser assim. Não pode ser assim, sobretudo em relação aos nossos filhos. Nós não podemos impedir que eles sofram. É tolice e loucura supor que seríamos capazes, que o teu amor por teus filhos, Renato, pudesse blindar eles da possibilidade de sofrimento. Isso é tolice, isso é loucura. Eles irão sofrer. Eles viverão muitos sofrimentos. Mas eles não precisam sofrer sozinhos. Eu acho que o verdadeiro amor se manifesta em primeiro lugar na solidariedade para com a dor do outro. Não é a certeza de que o outro não vai sofrer. É a certeza que por amor ele não sofrerá só. Nós estaremos juntos. Nós estaremos irmanados. E é tão difícil, Tainá, manter os olhos perceptivos para a dor do outro. Porque a gente desenvolveu uma forma de conviver de uma superficialidade atroz. Essa superficialidade é autoprotetora, sabe? Só um exemplo disso. Tudo bem? Eu não quero saber se você está bem. Tudo bem é apenas um cumprimento, não é? É uma formalidade. Tudo bem? E eu digo bom dia. Eu não tenho um bom dia mesmo. Não tem uma profecia, um desejo. É só. Então, a gente criou uma formalidade de relações que esse olhar superficial, sem um interesse genuíno pelo outro. Oswaldo Montenegro é que tem essa definição. Chato é o cara que você pergunta tudo bem e ele te diz. Ele te conta. Essa é a definição do
chato, não é? O que é o chato? É o cara que você diz, tudo bem, tá? Aí você diz, quer saber? Senta um pouco aqui, eu vou te contar. Eu vou te contar, agora conta. É o cara que diz, aparece lá em casa, o cara aparece. E o cara aparece como pode, cara. Aparece lá em casa era só uma forma de dizer, o cara todo me convidar. Então, o Oswaldo Montenegro diz que esse é o chato. O chato é o cara que faz isso. Porque as nossas relações são tão superficiais que nós não temos olhos para ver a dor do outro. E será que a gente perdeu os olhos para ver a dor de nossos filhos? Converter-se aos pais é, em primeiro lugar, ser sensível para perceber a sua dor. Converter-se aos filhos é ser sensível para perceber a sua dor e se solidarizar com essa dor. Pelo menos estas relações deveriam ser tais que não fossem marcadas pela superficialidade dominante e, pelo contrário, nós pudéssemos nos amar e nos amar a tal ponto que tivéssemos a percepção do sofrimento do outro, da dor do outro e nos solidarizarmos com o outro. Em segundo lugar, converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais é a capacidade de aconselhar com amor. E eu vou usar uma palavra, que pode ser dura, mas eu vou usar. A palavra que eu quero usar é a palavra corrigir. Corrigir. A palavra corrigir vem do latim correctum, que significa reto como o padrão. Corrigir significa chamar para um caminho, endireitar o caminho. E a gente faz isso pelas palavras, mas sobretudo faz isso pelo exemplo. Nesse exato momento, no meu processo pessoal de terapia, eu estou olhando para a imagem de meu pai em mim. Esse é o momento da minha terapia. Eu estou lidando com a presença de meu pai em mim. Porque ainda que meu pai nunca tenha me dito, faça isso ou faça aquilo, ele jamais me disse, faça os erros que eu cometo, eu os cometo. Porque eu aprendi, sendo filho dele, a sentir esse prazer por uma mesa farta e de ver no estar à mesa uma das grandes alegrias da vida. E era assim nele, e era assim, e é assim em mim. E eu, puxa vida, eu preciso ver meu pai, ter consciência de que os processos de meu pai não são necessariamente os meus processos e que eu não estou, usar aspas nesta expressão, eu não estou condenado karmicamente a repetir o que ele viveu. Norberto, a palavra karma é uma palavra meio mal utilizada assim, sabe? Porque a palavra karma é uma palavra do sânscrito que significa ação. Para cada ação existem consequências. Então não há nenhum mal falar em karma. Porque karma é dizer, tem karma em ti que ficarão em teus filhos, Hélio? Claro, porque quando você se comporta de uma determinada maneira, isso gera um padrão que será observado e ainda que não seja imediatamente imitado, ficará o registro daquele posicionamento, daquele modo de ser, e você vai lidar com ele muito tempo depois que você tiver partido. Isso será o karma dos teus filhos, porque a ação gerou neles impressões. Mas o karma não é um destino inexorável, não é um destino do qual eu não posso me desviar. O karma significa eu pratiquei ações, ou eu vivi num ambiente em que determinadas ações foram praticadas, isso gerou impressões em mim, e essas impressões vão ser trazidas à consciência e lidadas com ela, para conviver com elas ou para evitá-las. Não há uma condenação kármica inescapável, mas a gente tem que compreender que amar os nossos filhos é corrigi-los.
é oferecer a eles pela palavra, mas sobretudo pelo exemplo, pelo modo como vivemos, um caminho melhor. Palavra que eu amo, né, Ana? Palavra método. A palavra método é uma palavra grega cuja raiz é rodós. Rodós é caminho. Meta é algo melhor. Então, método é um caminho melhor, é um meta-rodós, um caminho melhor. Rodós de onde vem rodoviária, roda, né? Então, meta-rodós é um caminho melhor. Oferecer-lhes isso, né? Corrigi-los. Conto aqui uma indiscrição que mostra, e meu pai me contou isso várias vezes. Hélio, Renato, aqui vão lembrar disso. Meu pai devia ter uns 24, 25 anos, porque minha mãe, talvez mais que isso, uns 26, não é, Hélio? Porque manhã estava grávida de você. 25. Manhã estava grávida de você. Aí, aquela pelada lá na várzea, jogo de futebol, e você não viveu isso, tá? Talvez o homem tenha vivido. De cada 3, 4 peladas, uma acabava em briga. 3, 4 peladas, uma acabava em briga. E meu pai estava lá no campinho e tal, se envolveu numa briga. Minha mãe estava por perto, chegou por trás dele para agarrá-lo, para dizer, sabe, não deixa disso. Meu pai não viu quem era, só abriu os braços. Quando abriu os braços, minha mãe caiu e ele continuou na briga. Ela foi para casa chorando. E quando estava chegando em casa, meu avô paterno, velho Olegário, disse: Lúcio, o que está vendo? Você está chorando aqui? Eu assim e tal. Onde é que ele está? Está no campo. Aí meu avô foi. Chegou no campo, era confusão, não sei o quê. Ele pegou pela orelha meu pai. Com 5 anos. Pela orelha ele levou até em casa. E meu pai contava isso, né? No meio da rua. E ele não dizia nada. Conduziu pela orelha até em casa. Para você nunca mais tocar na sua mulher. Eu não vi o que foi que houve, eu não sei o que está acontecendo. Você nunca mais tocar na sua mulher. Era correção. E os filhos podem corrigir os pais? Também podem corrigir os pais. Se houver amor, haverá correção, gente. Porque a ausência de correção é reflexo de indiferença. Sim ou não? Não é fácil entender isso, Giovana. Porque ninguém gosta de ser corrigido. Tá certo? Ninguém gosta. É claro que os pais e os filhos devem corrigir em privado, em secreto, não é? Mas a ausência de correção é sinal de indiferença, logo de desamor. Compreendem? Então, quando houver correção, muito embora aquilo seja chato de ouvir, a gente deve, seres maduros, reconhecer a presença de um amor, que é o motor da correção, entende? Porque se não dá, se tem indiferença. Eu era pastor da igreja presbiteriana do Largo da Paz, e aí tinha um presbítero lá no Largo da Paz, que era cri-cri. Ele não admitia imagens no templo. Então, se a mocidade colocasse um cartaz de um congresso que vai ter, com a foto dos preletores do congresso, e tinha um mural dentro do templo. O presbítero lá, que tinha uns 75, ele conheceu bem, ia lá e riscava para apagar a imagem, ainda colocava um versículo lá de Deuteronômio. E aí a mocidade chegava para mim, eu era pastor jovem da igreja, e aí a mocidade chegava para mim e dizia: pastor, absurdo, cara, riscou o cartaz do congresso. E aí era o presbítero Otacílio. E eu dizia: isso é zelo, meu irmão. Isso é zelo pela palavra. Você pode discordar dele.
Mas eu acho tão bonito que alguém tenha uma fé que seja tão zelosa assim, que faça absurdos. Eu acho que não faz sentido, que é absurdo, mas é zelo. É zelo pela palavra. Quando eu vejo esse ato dele, eu não vejo uma pessoa cri-cri. Eu vejo zelo pelo Senhor, pela honra de Deus. É isso que o leva. Cara, eu vou ficar com esses cartazes riscados a vida toda. E passei 10 anos vendo os cartazes que não tem problema, cara. Porque é zelo pela palavra do Senhor, pela casa do Senhor. É zelo. E o zelo às vezes atropela as coisas. O zelo às vezes nos furta o bom senso. É verdade. Mas é melhor do que o descaso. É melhor do que a indiferença. Porque o verdadeiro amor corrige e o faz com amor. Né? O faz, então, converter o nosso coração aos nossos pais. E o coração dos pais aos filhos é dizer que eu não posso abrir mão da correção. Porque abrir mão da correção é entregar o outro à indiferença. É entregar o outro à indiferença, e a indiferença é o lago do desamor. A indiferença é o lago do desamor. Mas em terceiro e último lugar, converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, é saber que o que há entre nós é para sempre. Eu nunca vou esquecer disso. Giovana tinha uns 3, 4 anos de idade. Giovana tinha uns 3, 4 anos de idade. E estávamos conversando, eu, Karina, Giovana. Aí eu e Karina discordávamos de alguma coisa. E Karina perguntou a Giovana: Giovana, o que é que você pensa? Olha, eu estou contigo. Ele tem razão. Porque, veja, e ela explicou a razão. Ela disse: ó, você e ele, sei lá, pode ser hoje, pode ser amanhã, mas eu e ele, ó, é sangue. É sangue. Eu achei tão bonitinho aquilo. Não é? O que ela estava querendo dizer é que a nossa relação é para sempre. Ela não depende das concordâncias imediatas, circunstanciais, porque pode haver discordâncias. Pode haver discordâncias. Mas essas discordâncias não desfazem. Essas discordâncias, Dom Filadélfo, podem até nos separar, nos afastar. Mas elas não têm o condão de desfazer o que somos. Elas não têm o condão de desfazer o que somos. Eu levei uns 15 anos da minha vida para entender uma frase de meu pai. Meu pai cresceu numa casa na Várzea, que para mim era uma casa muito grande. A minha memória infantil era uma casa muito grande, mas depois eu cresci e vi que não era tão grande como a minha memória infantil me fazia pensar. Mas era uma casa grande, um quintal grande. Um quintal grande. E todas as vezes que meu pai me levava nessa casa, ele dizia uma coisa que eu levei 15 anos para entender. Ele dizia: essa é a minha casa. Aí eu dizia: não, pai, a casa da gente é lá no IPSEP. Aí ele dizia: não, aquela casa é a tua casa. Essa é a minha casa. A gente mora junto no IPSEP. E ele dizia: essa é a minha casa, aquela é a tua casa. E por que, Caio? Porque a casa da gente é aquela para onde a gente sempre vai poder voltar. Se alguma coisa der errado, a gente vai poder voltar para lá. Entende? E a casa que meu pai comprou no IPSEP foi a minha casa. E eu, depois, com 38 anos de idade, voltei. Seu Hélio voltou para lá também. Numa circunstância da vida, voltou para lá também, né, seu
continue sem voltar. Que continue sem voltar. Mas as nossas relações são para sempre, sabe? Amigos vão vir e sair. Mais uma vez Oswaldo Montenegro dizendo: faça uma lista dos grandes amigos com que você mais via 10 anos atrás. Quantos ainda você vê todo dia? Quantos você já não encontra mais? Bom, faça a lista. E eu vou fazer a lista e não sobra ninguém. Mas sobra minha mãe, sobra meus irmãos, sobra meus filhos, sobra meus sobrinhos. Esses ficaram. Porque o que há entre nós é para sempre. O que há entre nós é para sempre. As circunstâncias da vida podem nos aproximar ou nos afastar, mas o que temos entre nós será para sempre. Isso deve ser fonte de grande consolação para a alma da gente. Sabe? Grande consolação para a alma da gente. E eu sei e eu compreendo, Tainá, a experiência de algumas pessoas que enfrentam uma imensa orfandade. A imensa orfandade é quando não sobrou pai, mãe, irmão, não sobrou ninguém, você fica no mundo só. Essa é a imensa orfandade, sabe? Porque enquanto houver pai, mãe, enquanto houver irmãos, enquanto houver gente, a gente pode experimentar relações que são para sempre. Ora, sabe o que é triste, Emily? Sabe o que é triste? Parte da loucura nossa é que às vezes, no lance da vida, a gente dá tanto valor o que amanhã não será e pretere o que será para sempre em favor daquilo que é só agora. Sim ou não? Não sei se eu me fiz claro, não sei se eu me fiz entender, Luiz. É que às vezes a gente sabe que entrou numa relação que pode ser agora e pode não ser depois. Tá certo? Existem muitas relações assim, profissionais, amorosas, fraternas, amizades. Agora, pode ser que amanhã não seja. Está na lista do Oswaldo Montenegro, não passa pela lista dos 10 anos. O triste é que a gente, na loucura da gente, a gente dá mais valor a estas relações fugazes do que as relações que são para sempre, cara. Que são para sempre. Não devia ser assim, né? Não devia ser assim. A gente devia saber valorizar o que é para sempre mais do que aquilo que é só fugaz e popular. Que Deus derrame sua graça em nossas vidas e que hoje, que é dia dos pais, a gente dê graças a Deus pelos nossos pais. Pelos nossos pais. Os pais estão em nós se não estiverem cá conosco. Só tem dois jeitos, viu, Norberta? Ou os pais estão entre nós ou estão em nós. Puxa vida. É ou não é? Então, em relação a Heloísa, a Henrique, a Ellen, a Elinho, Hélio é um pai entre vocês. E em relação a seu Hélio e Renato, Hélio, eu e Gena, seu Hélio é um pai em nós. Portanto, é para sempre. Vamos ficar de pé. A única forma de saber se seremos bons pais e mães é olhando os filhos que somos agora. Se formos bons filhos e filhas, a chance é grande de sermos bons pais e mães. Se não formos, a chance é pequeníssima. Então a nossa oração devia ser: Senhor, me ensina a ser um pai segundo o teu coração, segundo a tua vontade, ou me ensina a ser um filho, uma filha que respeite, que corrija, que entenda a dimensão dessa relação, que
Deus nos ajude nisso. Que meus irmãos e irmãs, é o que há de mais importante neste pequeno período que a gente costuma chamar de vida. Esse lance entre um nascer e um morrer, que a gente chama de vida, a coisa mais importante que haverá será a nossa capacidade de sermos filhos e a nossa capacidade de sermos pais e mães e de deixarmos nesta terra de desolação fragmentos de explícito amor. Ó Deus, tem compaixão de nós e nos ajuda como teu povo a viver a tua palavra e a convertermos-nos uns aos outros. Dá-nos a tua graça e recebe o nosso louvor pelos pais em nós e pelos pais entre nós. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, aqui oramos assim. Amém. Podem se assentar, irmãos.